E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Como é que vocês estão? É nessa semana a nossa confraria, hein? Vocês estão ligados, gente, que quinta e sexta, a partir das 20 horas, começa a segunda confraria Bibotalk com o tema Profetismo Bíblico do Antigo Testamento, Profetas. E vai ser muito bom, Igor Miguel, André Reich, Ângelo Basso e Victor Fontana nos trazendo a letra. Vai ser demais, eu espero muito você então aqui no nosso canal. Só que é o seguinte, galera, a gente vai sortear livros, cursos online, você precisa estar inscrito para poder participar do sorteio e precisa estar acompanhando com a gente ali ao vivo para poder reclamar o seu brinde, tá bom? Gente, tava pensando hoje aqui, o nome do meu filho é Kalel, né? Dia dos Pais e tal, Kalel. E Kalel, para quem não sabe, é o nome terreno, melhor, é o nome kryptoniano do Superman. Mas acreditem vocês, eu não dei o nome do meu filho de Kal-El porque eu sou mega fã do Super-Homem. Não, eu gosto mais do Batman. Mas não ia dar o nome do meu filho de Bruce Wayne de Aquino, né? Não ia rolar muito e tal. Mas, cara, a gente tava atrás de nome pra menino e tal. E aí entrou esse filme na Netflix, o Man of Steel. E aí a gente começou a ver lá em casa e tal. Apesar de a gente já ter o Blu-ray, eu colecionava Blu-ray na época. Mas a gente começou a ver. E, mano, Kal-El pra lá, Kal-El pra cá. E a gente falou, pô, Kal-El é um nome bonito, tem um significado bonito também. E ficou Kal-El, aí a família gostou também, e aí ficou Kal-El, e nós temos o Kal-Elzão da massa lá em casa agora com mais de um ano e muita saúde. Mas cara, tem um diálogo aqui nesse filme, e esse diálogo ele me alertou e me ajudou assim a compreender algumas coisas. E eu vou chamar de a teologia da Marta, ou o que aprendi com a mãe do Superman. Então o que eu aprendi? Gente, vamos lá, antes de falar do diálogo, deixa eu relatar o problema aqui para vocês. É muito comum em tempos de internet nós termos pessoas desesperadas e famintas e até, como é que é quando a gente come demais? Assim, farta, dá uma indigestão, sabe? A pessoa fica até mal de tanto que ela come. Então, a gente está vivendo isso na era da internet. As pessoas estão consumindo demais conteúdo bíblico teológico, tanto conteúdos bons como nós produzimos no Bibotalk, como conteúdos complicadíssimos, né? Que a galera produz por aí. Mas o fato é que isso tem feito muitas pessoas ficarem confusas. Por quê? Porque ela ouve o pastor da igreja dela, mas ela ouve outros pregadores online, ela ouve um podcast, ela vê um vídeo no YouTube aqui, vê uma coisa lá, e isso acaba criando muita confusão na cabeça das pessoas. Tem um lado positivo, que a pessoa aprende a ter um certo critério, ela até pode aprender teologia séria na internet. Tem ótimos canais no YouTube que ensinam teologia séria mesmo. Até um dia eu vou fazer um vídeo aqui sobre isso. Eu acompanho poucos, até por isso que eu nunca fiz. Mas tem bom, vou falar dos meus amigos. Tem o Teologueiros, que eu acho que ainda faz vídeos. Tem o Dois Dedos de Teologia, que né, tem um viés calvinista, mas produz boa teologia. Enfim... Cara, Escola do Discípulo, me disseram que é muito bom, nunca acompanhei, mas eles estão com uma série sobre história da igreja, e caramba, André Reich e Carol Basso, que fazem parte da equipe Bibotal, que estão lá, então, pô, eles são bons, né? Então, julgando por quem está lá no vídeo, eu imagino que seja um canal muito legal. Então, assim, e outros que produzem bom conteúdo pra internet. Nicodemos, Augusto Nicodemos tá aí na internet com um monte de coisa. Então é legal que a pessoa pode aprender uma teologia séria, mas pode ser ruim, porque a pessoa pode aprender um monte de porcaria, como de fato tá cheio de porcaria na internet, mas também a pessoa pode ficar meio desesperada e ficar muito confrontadora, e ela começa a confrontar a sua igreja local. Por exemplo, assim, muita gente aprende a teologia calvinista, porque parabéns, calvinistas, de verdade, vocês são muito bons em povoar a internet com conteúdo. E não tô sendo irônico aqui não, eu já falei, quem acompanha os podcasts sabe que já tem anos que eu falo isso, que os calvinistas têm um mérito fantástico, porque eles sabem utilizar as ferramentas para propagar a sua doutrina. Então, assim, parabéns, calvinistas. E aí muita gente vira calvinista porque começa a acompanhar conteúdo calvinista e começa a tretar na igreja. Mas não tá tretando porque o pastor tá ensinando uma coisa errada. É porque o pastor tem uma teologia diferente da calvinista. Então, assim, começa a dar muita treta e o pessoal começa a ouvir muita coisa. Isso é um lado complicado. E aí, cara, tem um diálogo nesse filme que inclusive tá acontecendo agora aqui, ó. Não sei se vai dar pra você ver, né, cara? Será que dá pra dar um zoom aqui na galera? Não dá pra dar zoom aqui na frente, né? Enfim, tá? Tá rolando esse diálogo aqui agora, tá? O Clark, o pequeno Clark está descobrindo seus poderes.
E aí ele começa a ficar meio apavorado porque ele tá tendo muita sensação, muitas percepções. Ele começa a ouvir Ele começa a ouvir tudo, e o tic-tac, ele começa a ver o batimento cardíaco das pessoas, ele começa a ver as pessoas em raio-x, e aí ele, um garoto, né, deve ter uns 7 anos, começa a ficar desesperado, por quê? Porque ele tá consumindo muita informação ao mesmo tempo. Aí ele sai correndo da sala de aula, e aí nisso chamam a mãe dele, a Marta, né, e aí a Marta chega ali, ele tá trancado no depósito da escola, e aí ele fala: mãe, o mundo é muito grande, mãe, porque ele tá perturbado, porque ele tá ouvindo muitos sons, ele tá ouvindo muitas vozes. Aí a Marta, na sua sabedoria de mãe, fala: filho, se concentra na minha voz e finge que eu sou uma ilha no meio do oceano. Você consegue ver? Consigo. Agora nade até ela. Aí o menino se acalma e abre a porta e tal e começa a conversar. E aí, cara, isso é muito legal, porque a gente precisa seguir esse conselho da Marta, também na teologia. A teologia é muito grande, a teologia é um campo muito vasto. E se você ficar consumindo muita coisa, muitos autores, tem que ter uma certa sabedoria que às vezes quem está começando ainda não tem. E eu até já falei isso aqui no canal, eu acho. Eu acompanhei um amigo meu, tô acompanhando ainda, talvez até ele esteja vendo esse vídeo. A gente ainda marcou de tomar um café, ainda não tomamos um café, mas eu já tive previamente uma conversa com ele e eu dei essa dica, porque ele tava vendo o pastor A, o pastor B, o pastor C, e aí não sei o que. Eu falei: mano, você tá congregando aonde? Ah, eu tô congregando lá. Então, mano, é aquela voz, é para aquela ilha que você precisa nadar. E aí você entende a importância das igrejas terem um bom material de discipulado? Você entende a importância dos pastores estarem bem fundamentados na palavra e na sua tradição cristã? Pois é, pastores, precisa, porque as pessoas estão consumindo muita coisa por aí, sabe? E estão consumindo coisas boas e estão consumindo coisas ruins. Mas eu tô falando aqui até daqueles que estão consumindo coisa boa, só que ela pode ficar perturbada, porque a teologia é muito grande. Então, querido, você precisa, sabe, estreitar um pouco o que você está consumindo, de verdade, sabe? Você congrega numa igreja, você precisa entender mais a teologia dessa igreja, você precisa ouvir mais o seu pastor, prestar mais atenção na pregação do seu pastor. Ah, mas meu pastor não prega tão bem quanto o fulano ou o ciclano. Talvez ninguém pregue como o fulano e o ciclano, cada pessoa tem uma particularidade. Agora, tá pregando Bíblia? Tá tendo compromisso com a tradição cristã? Joia. Entende, gente? Então, assim, comece a estreitar o que você está consumindo. E, ó, gente, eu tô há 20 anos estudando teologia. Cara, eu não sei um monte de coisa. Não sei um monte de coisa. Por exemplo, eu sei que eu não sou calvinista. Mas então, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar lendo vários calvinistas no que diz respeito à soteriologia. A maioria das minhas leituras são de calvinistas, né? Eu tô lendo agora Na Estrada com Agostinho, que é de um neocalvinista. Mas, cara, no que diz respeito à soteriologia, eu vou ler arminianos. Eu vou estreitar aquilo que eu tenho mais relação. A minha igreja é uma igreja de teologia arminiana, né? Frequento muito entre os pentecostais teologia arminiana. Se bem quando me ouve pregar, opa, chutei o celular. Quando o pessoal me ouve pregar, acha que eu sou calvinista, né? Porque eu falo de eleição, predestinação, e falo mesmo, como um bom arminiano também falo. Mas enfim, mas eu não sou um bom arminiano, né? Eu sou um arminiano bem meia boca, assim. Mas entendeu, gente? Então assim, cara, e tem muita linha da escatologia. Nossa, aí você fica meio louco, perdido em tanta linha escatológica, pré-milenista, não sei o que, milenista, pós-milenista e não sei o que, dispensacionalismo, isso, aquilo. Tá, mano, você tem tempo de estudar todas? Joia. Não tem tempo de estudar todas? A sua igreja segue qual linha? Ah, cara, a minha igreja segue a linha tal. Mano, vai estudar essa linha. Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Pastor, você não sabe nem qual a linha que a sua igreja segue e você é o pastor dela? Aí, pelo amor, pra você é outro vídeo, tá bom? Deus abençoe, gente. Torne a teologia um pouco menor, tá bom? Nade até essa ilha. Se concentre em determinados pontos que vai ajudar você a servir a sua igreja local. Aprendeu sobre a sua igreja local, sobre a tradição da sua igreja local, aí você caminha, aí você nada para outras ilhas. Mas, nesse momento que você está começando, dá uma diminuída no espectro, dá uma diminuída, faz um filtro aí, senão você vai ficar louco, não vai aprender muita coisa e vai deixar as outras pessoas loucas e não vai servir a igreja. E o objetivo não é esse. Deus abençoe, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, sério mesmo, isso é muito importante. E se esse vídeo abençoou você, passe para outras pessoas, compartilhe nas redes sociais. Valeu, gente!